Olá, esse é o Trocando Ideias. Nós chegamos aqui na programação da EPP TV e também no canal do YouTube da Luz para o Caminho. Obrigado pela sua presença, obrigado também pela sua presença, Reverendo Hernandes. É uma honra estar aqui com você, Tiago. Aliás, você estava muito elegante hoje, parabéns. Eu estou até constrangido perto de você hoje. Eu estou tentando chegar na sua altura. Um dia eu consigo, quem sabe. Oh, coisa boa. Gente, é um privilégio ter vocês aqui com a gente nessa mesa aqui, esse bate-papo gostoso, né? Muito bom. É muito bom. Então vamos para os temas de hoje. Nós temos aqui 3 perguntas para o Reverendo Hernandes responder. E você que está aí na sua casa pensando, poxa, eu também tenho uma pergunta, né? Eu queria recorrer ao pastor Hernandes para que ele responda a minha pergunta. Então, assim que acabar o vídeo de hoje, você abre seu e-mail e manda sua mensagem para cá, tá bom? trocandoideias@lpc.org.br. Pastor, a primeira pergunta do vídeo de hoje é da Flávia Silva. E ela diz o seguinte: eu e meu namorado temos enfrentado bastante dificuldade na parte sexual. Ambos somos cristãos e não temos condições para casar nesse momento. E eu peço ao pastor Hernandes por conselhos para lidar com isso. Não queremos pecar antes do casamento. Bom, primeiramente, nosso agradecimento pela confiança de tratar deste assunto aqui, porque esta é uma realidade vivenciada por muitos, por milhares de jovens. O fato de ter atração sexual não é um pecado e nem é uma coisa ruim. 2 jovens, ao começar um namoro, terem um namoro, se não tiver nenhum interesse ou nenhuma atração pelo outro, alguma coisa está errada, né? Então tem que ter mesmo. Agora, como é que lida com isso? Eu acho que a primeira coisa tem que tomar algumas medidas práticas. A primeira medida prática é que, ao namorar, não fica namorando num quarto sozinho, com a porta trancada, num lugar que não passa ninguém. Porque hormônio não tem domínio próprio. Não segura hormônio. Hormônio é hormônio. Então, essa cautela precisa ter. Segundo, ao ficar juntos, talvez, é preciso equilibrar aí a questão do contato físico. Porque não tem jeito de começar contatos físicos, de beijos e tal, e achar que vai saber a hora de parar, que não vai saber. Não vai saber. Terceiro, ao estarem juntos, já que são 2 jovens crentes, que tenham um compromisso aí de os 2 estudarem a Bíblia juntos, orar juntos. E compartilhar essa questão com a família, ou seja, estar junto com a família, sem se isolar. Porque um dos grandes problemas dessa questão do namoro é quando os jovens, já num estado de, Paulo fala de viver abrasado, se escantear, não conviver com mais ninguém, ficar isolado. Então, tem que evitar isso. A segunda coisa que eu queria examinar é essa questão. Nós não estamos preparados para casar. O que é estar preparado para casar? Ela diz que não tem condições para casar. Condições. O que é não ter condições para casar? É dentro do padrão da sociedade de hoje? Porque tem muita gente que acha que só tem condições de casar, depois tem casa própria, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Pergunte aos nossos avós, pergunte aos nossos pais, o que eles tinham quando casaram? Pergunta se eles sobreviveram, se eles criaram família. Então, essa ideia que o mundo põe hoje, que o jovem tem que ter tudo primeiro para depois casar, tem levado a juventude a casar-se com 30, com 35 anos, quando a nossa geração, eu até casei mais tarde um pouquinho, mas a geração passada casava com 21, 22 anos e criava os filhos depois de uma velhice mais tranquila. Hoje tem gente de cabeça branca começando a ter filhos ainda. Os valores estão invertidos, colocaram coisas na frente de relacionamentos. Então, eu não estou dizendo que é o caso desses 2 jovens, mas aqui é um princípio. Você constrói a vida juntos. Você não precisa construir primeiro para depois casar. Você casa para depois construir. Em havendo amor, em havendo garra, os 2 rompem juntos e conquistam juntos. Eu acho que eu estou falando para alguns jovens aqui da LPC também. O que você acha? Hein, Tiago?
De repente, esse conselho aí está servindo assim. Olha, A gente joga a rede, se pegar peixe, ótimo. 2 eu vejo aqui atrás, pelo menos. Pois é, ué. Muito bem. 3, quem sabe? 3, quem sabe, né, Tiago? Vamos em frente, Vamos então. em frente. Muda esse assunto, muda de assunto, não é? Vamos, a gente tem outro tema, vamos tocar o programa. Manuel Borges, vamos rápido aqui, qual o significado da parábola do semeador e como podemos aplicar seus princípios em nossa vida espiritual? Bom, essa parábola, Tiago, ela trata de o semeador saiu a semear e ele, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte no meio dos espinheiros, outra parte no meio do solo rochoso e outra parte numa terra fértil. As 3 primeiras sementes não produziram fruto. A primeira nem brotou, porque é o caminho que os homens pisam, que as aves comem e arrebata a semente. No solo rochoso, brotou com muito vigor, mas não tinha profundidade, secou. No solo do espinheiro, houve muita concorrência e a semente ficou mirrada e não brotou. O que significa isso? E Jesus interpreta dizendo que a semente que caiu à beira do caminho, ela foi pisada pelos homens e comida pelas aves. E Jesus interpreta dizendo que quando a pessoa escuta o evangelho, vem o diabo e arrebata a semente. Antônio Vieira, que escreveu, que pregou talvez o mais célebre sermão sobre este assunto, sermão da 60ª, ele vai dizer, e eu assisti, Tiago, aqui em Campinas, quando era seminarista, um ator num teatro, pregando esse sermão do Antônio Vieira. Eu achei magnífico. E ele diz o seguinte, que a semente que o diabo come é a semente que os homens pisam. A mensagem que o homem pisa, fere o seu orgulho, quebra a dureza da sua vaidade, essa é a semente que o diabo tem pressa em comer. Aquela semente que bajula o homem, que paparica o homem, que coloca o homem lá nas nuvens, essa o diabo não tem nem pressa em comer, porque ela não vai ter efeito mesmo. Aquela que tem no meio dos espinheiros são as muitas concorrências, são as muitas coisas que distraem. É a riqueza aqui, é o prazer acolá, são as fascinações deste mundo. Então a pessoa recebe a palavra, mas ela está também cuidando de muitas outras coisas, ou preocupada com muitas outras coisas. Aqui caiu no meio da rocha, não tem profundidade, é quando vem o problema, o sol quente, as tribulações da vida, as pressões da vida. A pessoa se desencanta, mas não é esse Jesus que eu queria, não. Eu queria Jesus que fizesse milagre, que atendesse a minha oração na hora que eu peço, o rei que eu quero. Que as pessoas se decepcionam. Mas a semente que caiu na boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. É o coração receptivo, é o coração arrependido, é o coração que quer agradar a Deus. E este coração, com humildade, recebe essa palavra, é transformado por essa palavra, e ele então vai produzir frutos para a glória de Deus. Esse é o significado dessa parábola. E pastor, então em relação ao que a gente pode fazer nessa situação aqui, aplicando essa parábola, seria a gente semear? Semear porque você não sabe qual é o solo. Você não sabe para quem você está aplicando. Só Deus conhece os que lhe pertencem. Porém, você tem um compromisso de semear, pregar, falar de Jesus para todos. Uns vão responder positivamente, outros vão responder imediatamente, mas não vão continuar. Outros vão rejeitar imediatamente. Outros vão receber, acolher e produzir fruto. Então, nosso papel, nós não administramos resultado. Nosso papel é pregar a toda criatura até os confins da terra. Ok. Vamos em frente, nós temos mais uma pergunta no vídeo de hoje, e é a do Jonatas Leôncio. Como a Bíblia descreve a natureza de Deus e quais são os atributos divinos, pastor? Muito boa pergunta. Aliás, esse assunto dos atributos de Deus, Tiago, há um livro fascinante do A.W. Pink, que talvez o nosso irmão poderia ler. Os atributos de Deus. É uma obra clássica. Então, atributos significa qualidades, né? As qualidades de Deus. Então, nós temos, dentro dos atributos de Deus, Tiago, 2 tipos de atributo. Os atributos comunicáveis e os atributos
incomunicáveis. O que significa isso? Os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus os tem. Nem os anjos, nem os homens têm esses atributos. Só Deus tem esses atributos. Quais são eles? Deus é autoexistente, Deus é eterno, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Só Deus tem esses atributos. Mas Deus tem atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São os atributos que Deus compartilha conosco. Deus é bom, nós podemos também ser. Deus é fiel, nós podemos também ser. Deus é misericordioso, nós podemos também ser. Deus é bondoso, Deus é perdoador. Então, são os atributos morais de Deus, né? Nós temos o atributo espiritual, Deus é espírito. Então, Deus não tem um corpo físico. Então, estas são as marcas, as características, o que nós chamamos de os atributos de Deus. É isso. Simples. Simples assim. Pastor, muito obrigado, então, por ter dividido esse tempo conosco aqui, no Trocando Ideias. Nós temos um convite para você que está aí assistindo a gente, para que você conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Inclusive, toda a programação você encontra diretamente no site da igreja, ippinheiros.org.br, mas eu acredito que o pastor Hernandes tem um convite para você também. Tenho mesmo, e tenho com muita alegria, Tiago. Você que mora na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, e você está procurando uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja alegre, viva, missionária, acolhedora, que cuida de gente desde a infância até a terceira idade, eu gostaria de convidar você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O pastor Arival é um homem de Deus e eu tenho o privilégio de estar com ele no pastorado desta igreja. E nós queremos acolher você com muita alegria, com muito prazer. A igreja está de portas abertas desde domingo às 8 da manhã, ao longo da semana, com cultos todas as noites, por exemplo. Segunda, terça, quarta, é uma coisa exponencial. Você pode acompanhar a igreja no seu avanço missionário, levando o evangelho às nações e socorrendo também os necessitados, cavando poços no sertão brasileiro, levando vida, esperança, cestas básicas sendo distribuídas às milhares. Todo mês chega um caminhão lotado de cestas básicas, não fica nada, retido nada, é distribuído com muito amor, com muita alegria. Então, se você está precisando de tem alguma necessidade, pode ir lá que você vai ser assistido. E você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP TV, né, Tiago? 24 horas no ar, e pelo canal do YouTube da igreja, se inscrevendo inclusive nele, para receber todo o nosso conteúdo. Então, fica aqui o nosso convite para você nos visitar. É isso. E também o nosso convite para que você conheça a Luz para o Caminho e nos siga também no YouTube. Luz para o Caminho Oficial tem um vasto conteúdo do Reverendo Hernandes. A Luz para o Caminho é uma agência missionária que visa difundir o Evangelho de Cristo também, tá bom? E esperamos você no próximo programa Trocando Ideias. É isso mesmo, Tiago. Um grande abraço e, gente, esperamos vocês mesmo. Abração, até lá, se Deus quiser.